Olá, meus irmãos, espero que estejam todos bem, que o Senhor possa continuar nos sustentar, nos abençoar, nos guardar de maneira rica e verdadeira que tem feito, né? Bem, irmãos, a gente está chegando, né, ao final do trimestre, nossa querida e amada EBD. A gente está encerrando hoje as cartas de Paulo, né, a revista do trimestre, né? E a gente vai encerrar a 13ª lição, né, falando sobre, terminando, né, Colossenses, né, vamos dar os Colossenses capítulos 3 e 4. Né? O assunto da lição hoje é buscai as coisas que são de Deus. Nada mais oportuno, no momento que nós estamos passando, né, que o Senhor possa estar, né, sempre nos orientando, nos guardando a cada dia mais, né? Antes de nós começarmos, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, né, por tudo que tem feito, pelas bênçãos, pelos cuidados, né, em nossas vidas, né? Vamos orar, irmãos. Santo Deus, amado, querido Pai, te agradecemos, ó Pai, pelas ricas e maravilhosas bênçãos, ó Pai, que tem derramado sobre nossas vidas, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, pelos teus cuidados para com a nossa vida, ó Pai, para com a vida dos nossos irmãos, ó Pai, da igreja, da terceira idade, ó Pai. Eu te agradeço por tudo. Eu te louvo, te adoro, te exalto. E neste momento, ó Pai, que estamos dando a tua palavra, ó Pai, que possamos cada vez mais buscar a tua presença, ó Pai, a tua orientação, ó Pai. Que o teu Santo Espírito possa nos iluminar, ó Pai. Possa, ó Pai, trazer sobre nós, ó Pai, todas as bênçãos, ó Pai. Que possamos, ó Pai, cada dia mais, ó Pai, estarmos buscando a tua orientação. Perdoa-nos, ó Pai, para ver se são falhos, ó Pai, mas nos ajuda, ó Pai. Orienta-nos, ó Pai. Capacita-nos, ó Pai, a buscarmos e vivermos uma vida que te agrade, que te honra, Pai. Eu sei, ó Pai, que a tua vontade, ó Pai, que vivamos, ó Pai, uma vida que te glorifica, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a entendermos isso, ó Pai. Capacita-nos a cada dia, ó Pai. Abençoa-nos, ó Pai. E, ó Pai, nos ajude a caminhar, ó Pai, conforme a tua vontade e o teu querer, ó Pai. Ó Pai, eu te agradeço por tudo, ó Pai. E, ó Pai, neste momento, ó Pai, que estaremos tendo a tua palavra, ó Pai. Dê-nos, ó Pai, sabedoria e discernimento vindos de ti, ó Pai. Que, ó Pai, tu possa nos instruir cada dia mais, ó Pai. Eu te louvo e te adoro por tudo, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, né? Quais são os objetivos, né, de darmos essa lição hoje, né? São dois objetivos, né, principais. Né? O primeiro objetivo é compreender, né, a importância de colocar nosso pensamento, né, e interesse nas coisas que são de cima, ou seja, nas coisas que são de Deus, e não nas coisas que estão na terra. Né? Então, nós temos que buscar as coisas que são de Deus, pensar nas coisas que são de Deus e buscarmos viver as coisas que são de Deus. Né? E outro ponto é assumir, né, um compromisso de priorizar a busca constante de Deus. Então nós temos que ter o compromisso de buscarmos, né, um compromisso, priorizarmos esse compromisso de uma vida que agrade ao Senhor, de uma vida, né, que há uma busca constante, né, da vida com o Senhor, para com o Senhor e com o Senhor, né. Alguns tópicos que a gente vai estudar, né, estão bem relacionados, né, ao nosso dia a dia, ao nosso viver, né, à nossa busca, à nossa necessidade, né. O texto áureo, irmãos, desse estudo, ele se encontra em Colossenses 3:1, né, que diz: já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, né, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Então, o que o texto nos diz, né? Nós já ressuscitamos, ou seja, nós somos uma nova criatura, agora pertencemos ao Senhor. E já que nós fomos dessa forma, nós vamos buscar as coisas de cima, ou seja, buscar as coisas de Deus, buscar as coisas do céu, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Né? E aí, irmãos, alguns tópicos, alguns pontos que a gente vai estudar, né, nesses dois capítulos aqui de Colossenses. Primeiro ponto, né, buscar as coisas de Deus por meio da santidade. E aí o texto está em Colossenses 3:5, que diz o seguinte, irmãos: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria.
né? Então, e lá no verso 8 fala, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Então, esses dois versículos, né, estão nos alertando a que nós devemos buscar as coisas de Deus e nos desapegarmos, nos afastarmos das coisas que não são de Deus. Nós sabemos que Deus é santo, né? E ele não se agrada dessas coisas que nós acabamos de ler aqui na palavra de Deus, né? Ele não se agrada. E ele não quer ver os seus filhos, né, praticando tais atos, né? Então ele quer que nos afastemos disso para que possamos ter uma vida de santidade, né? Buscar as coisas de Deus por meio da santidade, né? E aí, todas essas coisas que nós lemos aqui, os versos 5 e verso 8, nos atrapalham, né? E nos afastam de buscarmos um caráter de Deus. Contrário ao que a palavra de Deus nos diz, né? Contrário ao que Deus quer para nós. Deus quer que nós busquemos o seu caráter, né? E como é que a gente vai fazer isso? Por meio do Espírito Santo, que estará impregnado em nós, através de quando buscamos a santidade, buscamos a presença do Senhor, buscamos estarmos juntos com o Senhor, né? E quando a gente fala em buscar as coisas de Deus através da santidade, a gente vê alguns pontos, né? Primeiro ponto, viver uma vida de santidade. E aí nós podemos perguntar, mas como é que nós vamos viver uma vida de santidade, né? E aí, alguns pontos que a gente, na verdade, tem que começar a refletir, né? Para vivermos uma vida de santidade, nós temos que expressar essa santidade através do nosso falar. Então, essa é uma importância muito grande, né, da nossa vida com o Senhor. Então, nós devemos buscar, né, falar das coisas que são de Deus. Segundo ponto é viver uma santidade, ou viver a santidade mesmo em um ambiente onde há sinais de impureza. Nós sabemos que nós não pertencemos a este mundo mais, mas nós vivemos este mundo, né? Nós estamos aqui neste mundo. E, mediante a isso, nós vamos ver as coisas, infelizmente, ruins do mundo, né? Que vão nos querer nos atrapalhar de buscarmos uma vida com Deus. Mas quando nós buscamos a presença de Deus, buscamos a santidade, através do que nós falamos, através do que nós buscamos, né? Através de viver uma vida que agrade ao Senhor, apesar do ambiente impuro que nós vivemos. Então, nós devemos buscar as coisas de Deus. E aí é a santidade que nos ajuda, nos auxilia a buscarmos o caráter de Deus, a buscarmos viver uma vida que Deus quer, uma vida que agrade a Deus, né? E aí, irmãos, a gente tem que ter muita atenção a isso, né? A buscarmos essa questão da busca constante, né, de uma santidade. Segundo ponto, o segundo tópico, né, nós devemos buscar as coisas de Deus na prática do amor fraternal, ou seja, no amor que vem de Deus. Colossenses 3:13 nos diz o seguinte, irmãos, suportando-vos uns aos outros, né, perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E aí é uma chacoalhada, né, que a palavra de Deus está nos dando, né? Suportar um ao outro, ou seja, servirmos de suporte, servirmos de suportar mesmo, num amor aquela pessoa, nos ajudar aquela pessoa, perdoarmos uns aos outros, né? E ainda vai um pouquinho mais além. Se alguém tiver queixa contra outro, aí, olha o que a palavra diz. Assim como Cristo nos perdoou, assim fazei vós também. Mas aí como que nós vamos fazer isso? Aí, como é que nós vamos conseguir perdoar, né? O que a palavra de Deus diz? E sobre tudo isso, ou seja, para a gente
termos essa noção de perdão, essa noção de busca, de suportar, de perdoar como Cristo, nós devemos nos revestir do amor, que é o vínculo da perfeição. Então, ou seja, ao buscar as coisas de Deus, nós começamos necessariamente a estarmos comprometidos uns com os outros. Porque Deus ama a todo ser humano. Deus ama a todos. Então, quando nós começamos a buscar, nós vimos a avançar numa vida de santidade com o Senhor, nós começamos a usar, nós começamos a absorver cada vez mais esse amor de Deus para nossas vidas. E quando nós absorvemos esse amor de Deus, nós começamos a nos comprometermos uns com os outros. O amor fraternal, o amor que vem de Deus, porque o caráter de Deus, ele expressa amor, que Deus é amor. Outro ponto, né, é que quando nós começamos a ajudar alguém, nós vamos buscar termos, né, uma experiência de vida maravilhosa. Nós seremos abençoados quando abençoamos. Coisa maravilhosa, né? Nós já falamos isso algumas vezes, né? Nós temos, para nós sermos abençoados, nós vamos abençoar. Quando nós abençoamos, Deus nos retribui, Deus nos abençoa cada vez mais. Né? E aí, irmãos, a gente começa a enxergar, né, uma necessidade de busca. Né? E aí nós vamos buscar uma vida de relacionamentos. E aí, para fazer isso, nós vamos cultivar virtudes, né, no tratamento com as pessoas. Como dignidade, humildade, mansidão, longanimidade, perdão, amor. Então, tudo isso faz parte, são virtudes que nós devemos buscar, né, para aplicarmos no nosso dia a dia com outras pessoas. Uma outra coisa que nós, às vezes, não temos, ou demoramos a absorver, ter paciência com os outros. Muitas vezes nós não temos paciência, mas a palavra de Deus diz que nós temos que ser pacientes, nós temos que ter paciência. E o maior de tudo, perdoar. Assim como Cristo nos perdoou. Né? A palavra de Deus diz que nós seremos conhecidos como discípulos de Jesus se amarmos uns aos outros. Então nós temos uma responsabilidade muito grande e essa responsabilidade ela vai aumentando cada vez mais que eu busco a presença do Senhor. Terceiro tópico, nós devemos buscar as coisas de Deus com a habitação abundante da palavra de Deus em nós. Olha só, buscarmos as coisas de Deus com a habitação abundante, ou seja, constante da palavra de Deus em nós. O texto está em Colossenses 3,16, que diz o seguinte, irmãos: a palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então, a palavra de Deus, ela deve ser acolhida integralmente em nossa vida. Não uma parte da palavra, mas ela integralmente ela tem que ser acolhida em nossa vida, em nosso coração, em nossa mente. Ela também, né, ela não pode ser manipulada para que a gente, conforme os interesses, né, a conveniência ou as circunstâncias. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, que muitas vezes pessoas usam da palavra de Deus conforme a sua conveniência, conforme a circunstância e o seu interesse. E a palavra de Deus, ela não é assim, né? Então a palavra de Deus é feita, né, é dita para que nós venhamos a crescer, a buscarmos Deus, a buscarmos as coisas do Senhor, a buscarmos as coisas que vêm do alto, né? E buscarmos as coisas de Deus, né, com a habitação abundante de Deus, da palavra de Deus em nós, significa termos uma vida devocional. E aí a vida devocional, primeiro ponto, ler a Bíblia diariamente. Buscar conhecermos a Deus. Buscarmos uma intimidade com Deus. Então a leitura da palavra devocional,
diária, ela é importante porque ela vai, na verdade, nos alimentar espiritualmente. Né? E nós vamos alimentar o Espírito Santo em nós para que ele possa nos instruir, nos exortar, nos ajudar, né? Nos fazermos ver o que nós não conseguimos ver com os olhos humanos, mas com os olhos espirituais. Outro ponto é que nós devemos aproveitar as oportunidades, férias, feriados, momentos, para buscarmos mais a presença de Deus, buscarmos mais a leitura da palavra de Deus, buscarmos mais estarmos em constante comunhão com Deus, né? E devemos tomar um cuidado para que, infelizmente, irmãos, a gente sabe que imprevistos acontecem, nós vamos passar por situações difíceis às vezes, que vão querer nos atrapalhar de estarmos na presença de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, estarmos muito atentos a isso, para que não venhamos a cair, não venhamos a tropeçar. Então o Senhor nos instrui a estarmos alertas, estarmos atentos, vigiai e orai. Então, nós temos que vigiar sempre, para não sermos pegos de surpresa. Né? Outro ponto, irmãos, é buscar as coisas de Deus com compromisso e oração. Então, o texto está em Colossenses 4:2, que diz: perseverai em oração, velando nela com ação de graça. Então, nós devemos buscar uma experiência de vitória, de vida em oração, né? Em momentos de tristeza, em momentos de alegria, né? Em momentos de vitória, em momentos de derrota. Nós temos que buscar experimentar a presença de Deus em nossas vidas através da oração, através de uma busca constante da presença do Senhor, naquele momento de intimidade, naquele momento do nosso a sós com o Senhor, naquele momento de buscarmos realmente estarmos despidos, né, na presença do Senhor, não botarmos, não deixarmos nada que atrapalhe, né, sermos nós mesmos para o Senhor. Né? Então, nós devemos estarmos muito atentos a isso. Né? E quando a gente fala em buscar as coisas de Deus com compromisso e oração, significa buscarmos uma vida de oração. Ou seja, mas para buscarmos uma vida de oração, nós vamos de alguns pontos. Primeiro, ser perseverante. Porque a gente sabe que muitas coisas vão querer nos atrapalhar, muitas coisas vão aparecer muitos imprevistos, então nós precisamos ser perseverantes. Segundo ponto, nós precisamos interceder uns pelos outros. Então nós temos que aprender a interceder. Quando nós precisamos praticar o exercício da intercessão. Né? E o terceiro ponto é buscar amigos de oração, ou seja, pessoas que podem estar orando conosco, pessoas que podem estar intercedendo por nós e nós intercedemos por ela, e nós criarmos um vínculo com essa pessoa. Né? Isso é muito importante. Né? O outro ponto é buscar as coisas de Deus com sabedoria e bom senso. Nós precisamos saber diferenciar, né? O que é sabedoria e o que é bom senso. Então é muito importante a gente ter o entendimento, né, disso aí. E a sabedoria, ela tem que existir na nossa vida. Mas como é que nós temos sabedoria? Primeiro, nós temos que ter sabedoria para ouvir. Né? Então, é importante sabermos ouvir. Né? Muitas vezes nós não queremos ouvir, mas nós temos que ter sabedoria para ouvir. Segundo ponto é sabedoria para falar. Não falar qualquer coisa, mas falar coisas que engrandeçam o nome do Senhor, coisas que edificam. Então, isso é muito importante, ter sabedoria no falar. Terceiro ponto é ter sabedoria, né, para entender as oportunidades de cada momento, né, de cada situação. Então, nós temos que ter sabedoria vindo dos céus para sabermos interpretar, sabermos entender, sabermos aproveitar o momento, a situação, né, que Deus nos coloca. Outro ponto era usar essa sabedoria que vem de Deus, né, para conquistar pessoas para a obra de Deus. Ou seja, para trazer pessoas para o reino de Deus, trazer pessoas para aceitarem a Cristo. Nós somos instrumentos do Senhor, então nós temos que ser o intermediador, nós temos que trazer as pessoas para que o Espírito Santo os convença do pecado, para que o Espírito Santo toque em seus corações. Mas nós precisamos ter esses instrumentos usados pelo Senhor. Né? Então nós temos que tomar muita atenção a isso, estarmos muito atentos a isso. Né? E para encerrar, irmãos, a gente pensa como buscar as coisas que são de Deus.
3 coisas aqui que eu gostaria de falar. Primeira coisa, a cada dia você escreva ou simplesmente mentalize, memorize, né, as coisas que você diariamente precisa priorizar. Então, quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a ter um compromisso, uma responsabilidade de fazer as coisas que são do Senhor. Segundo ponto, não esquecermos, né, que vivemos aqui neste mundo. Somos cidadãos dos céus. Então, nós estamos aqui de passagem e somos cidadãos dos céus. Nós não podemos esquecer disso. Terceiro ponto, que os nossos pés estejam andando aqui na terra, mas que nossa mente e coração nunca deixem de buscar e pensar as coisas que são do alto, as coisas que são do Senhor. Né? Então, irmãos, fica aqui os alertas, né, que o Senhor está nos dando sobre buscarmos uma vida que agrade ao Senhor, buscarmos as coisas que são do céu, né? Buscarmos viver uma vida que agrade ao Senhor, buscarmos uma vida de intercessão, de leitura da palavra, de comunhão, de compromisso com o Senhor, uma vida que realmente nos deixe cada vez mais próximos ao Senhor e aí da nossa caminhada junto ao céu. Irmãos, obrigado, que o Senhor possa continuar nos sustentar e nos abençoar. E no próximo domingo nós vamos entrar no próximo trimestre, né? E que o Senhor possa continuar nos sustentando, nos abençoando, nos guardando. Obrigado.